E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o mercado de options, opções, que a maioria dos brokers tem, os aplicativos de investimento e coisa do tipo, mas é uma forma um pouco mais, não elevada, mas um pouco mais difícil de investimentos e também que dá duas coisas que é importante de você entender desde o começo, né? Primeiro que te dá leverage e risco, né? Então, maior leverage significa que tem uma possibilidade maior de ganhos. E o risco significa que tem uma possibilidade, às vezes, infinitamente maior de perder. Então, por isso, normalmente você usa stop loss para controlar suas perdas, mas no geral, a possibilidade de perda é muito alta. Os ativos são os mesmos, então tem opções de ações, de futures, algodão, trigo, enfim. Pode investir na Apple com options, enfim. Só que é diferente. Então, os dois livros que a gente usa como base é o do Sheldon Nathanberg, que é o Option Volatility in Pricing, o livro do George Soros, The Alchemy of Finance. O da direita é uma coisa mais prática, e da esquerda é uma coisa mais teórica. Ambos são importantes, né? Bom, como que funciona as options, né? Aqui eu tenho aqui o CME Group, que a gente vai ver posteriormente na próxima aula. Então eu tô usando algumas ferramentas aqui de indicadores, então que eu acho tão interessante usar. E aqui é o... Eu creio que... Eu lembro qual ação que é essa daqui. Mas enfim, pode ser qualquer coisa. Quando é um future, você está apostando com um tipo de maturação de contrato fixo, um future de algodão, de qualquer commodity. Vamos supor que você seja aqui e você quer vender aqui. No caso, tem um prazo de maturação, por exemplo, de um mês, 2 meses, pode ser de uma semana, 3 dias, que é um chamado de forward contract. Tem um tempo fixo em que você não pode vender esse contrato. E que no prazo de maturação, se o preço desceu, você vai perder. Se o preço subiu, você vai ganhar. E assim sucessivamente. Só que no caso de options é muito diferente. Porque, ao contrário do futures, você tem outras opções. Então, por exemplo, eu vou mostrar as partes principais, mas o que você tem que entender é que o strike price é uma das coisas mais importantes. E o bid ask. O strike price, ele é associado aos tipos de opções que você vai comprar acima ou abaixo do preço de mercado. Então, eu tava aqui no ouro do caso, vamos supor que o preço do ouro tá 2.774. Então, daqui pra frente do que tá aqui em cinza, é acima do strike price. E aqui pra baixo, 2070 pra baixo, é abaixo do strike price. Isso é uma das coisas mais relevantes porque o strike price que você escolhe reflete quando você compra o contrato da option, que isso tudo é contrato, né? É um certo prazo de maturação que pode ser diário, que é o day trading, ou GTC, que é o swing trade, que pode ser de 4 dias, 5, uma semana, um mês, enfim. É que quando você compra o contrato, ele tem um prazo de maturação, vamos supor que seja de um mês. E tem um decaimento do valor ao longo do tempo. E várias questões associadas a isso, né? Então, strike price é um dos pontos mais importantes. E a sua escolha de ser menor ou maior que o strike price é diferente de uma put para um call. A call é uma opção de compra e put é uma opção de venda. A gente vai ver que normalmente a forma mais básica de call e puts é você fazer um long, que por exemplo, acha que o preço das ações da Apple vai subir. Então você compra uma call e vende num prazo fixado que você deseja. Fixado não, né? Ou no prazo que você deseja terminar essa transação antes do prazo de maturação. Vamos supor que seja de um mês, por exemplo. E a put, você pode fazer um short, que a gente chama, ou um long put, que você pensa que a ação da Apple vai cair. Então ambas as coisas são possíveis. Então aqui você tem o strike price, você tem... Aqui você pode comprar e vender. Aqui você tem a quantidade. Por enquanto eu só vou colocar limit market order aqui na parte da esquerda. Eu já mostrei isso em outro episódio, mas eu vou mostrar posteriormente de novo. Se você quer day trading ou GTC, que no caso
pode ser de vários dias, essa transação ser completa ou não. Você quer puts ou calls. Só que dependendo de você pegar puts e calls, o strike price é diferente. De strike price que você vai escolher vai mudar o quanto você paga pelo custo dessa option, né? Então, as opções, você está comprando parte dessas ações da empresa, por exemplo. Então você tem que pagar por isso. Então tem um custo. Diferente de strike price tem um custo diferente. E se você não calcular isso corretamente, usando ferramentas para isso, você vai ficar em prejuízo. Ou se você não entender conceitos mais básicos das opções, você não vai entender nem o que está acontecendo. É simples, mas você não vai entender o que está acontecendo. Aqui em cima a gente tem o BDESC, que é a relação de o máximo que as pessoas querem comprar ou vender essas opções. O last é o último preço. E o net é o quanto essa transação foi negativa com relação ao bid-ask spread, que é a diferença entre os dois, né? Isso também é relevante. E a quantidade de contratos que você quer. No caso, ouro. Então você tem a quantidade ali, questão diária. E aqui, eu creio que a parte mais importante de todas as aulas sobre opções que a gente vai ter aqui, que vai ser algumas, né? Então, cara, você tem que entender isso aqui de forma bem clara. Então, aqui em cima, aqui a gente tá falando de caos, né? Opção de compra. Tem o último preço com relação à ação, que foi 27,20. Acima desse valor, na call, você vê que você tem uma perda do preço por ação e abaixo, acima por ação. Quando você pega uma call e você pensa que o preço vai subir, você compra um valor menor que o strike, que o market price. Quanto mais você vai para cima, mais o preço por ação aumenta e mais o valor intrínseco aumenta, que é uma coisa muito importante que a gente vai ver. Então, isso é importante. Normalmente, quando você quer fazer um long, você pensa que a ação vai subir, você escolhe um strike price menor do que o preço de mercado. Que é o que tá padrão ali da ação da empresa. No caso, da Apple, por exemplo, estava 222. Você pegaria abaixo disso. Que é o prêmio que você ganha maior. Você pode escolher depois também, mas o prêmio é menor. O prêmio que você ganha, que é calculado aqui como o intrínseco que vale, né? Você vê que o intrínseco que vale, ele só é ganho em valores abaixo do último preço. Então aqui é zero e aqui é crescente, né? Porém, quanto mais você sobe no strike price, vamos supor que eu escolho 26. Minha possibilidade de ganho é menor. O intrínseco que vale é menor. E aqui no strike price 24, a possibilidade de ganho é maior. Tô comprando a ação por um preço menor. Só que o meu premium é maior, mas também minha possibilidade de perda é maior também. Tanto que a volatilidade implícita que a gente vai ver posteriormente é maior também. Então, obviamente, quanto mais você sobe aqui, num long call, mais dinheiro você pode perder e ganhar. Só que esse negócio de perder, vamos supor que a ação desce. Você compra 24 e a ação desce. Você vai perder muito mais do que colocando 26. Então você tem um gerenciamento de risco nesse contexto. No fim, o que você quer apostar de novo é a questão de que é associada a value investing, que a gente viu anteriormente. Só que uma coisa importante é o tempo de maturação, que é calculado pelo time value dessa opção. Quanto maior o tempo que você for comprar essa opção, vamos supor que seja de 2 meses, 3, 1 ano, mais caro vai ser essa opção de compra. Então, esse mercado, ele favorece questão de risco também, quem faz transações de curto prazo. Isso é relevante. Então, aqui a gente tá falando de Macau, aqui são os preços, como eu já falei anteriormente. Time value. E tem o que chama de time decay. Então, aqui é os dias que faltam para a expiração de uma opção. E aqui é o valor de premium que está decaindo. E tem forma de você calcular isso. Tem os chamados degrees, são valores que você tem em qualquer software de opções, que te dão essa informação.
Mas o ponto é que quando a gente tá falando sobre prazo de expiração, depende do que você escolhe no contrato, quando você escolhe no software de compra de opções. E você tem que acompanhar esse time decay. Se você, no caso, por exemplo, for uma ação de 5 dias, tem um time decay ao longo dos 5 dias de maturação desse contrato. Se for de 30 dias, tem um tempo de maturação. E dependendo das flutuações de alta e descida das ações de uma empresa, por exemplo, da Apple, em relação ao time decay, você pode ter perda ou ganho. Então, você tem que ter esses dados de forma clara, contínua, ao ponto que você sabe que hora a sua estimativas também que são feitas, a que hora a sua opção pode estar perdendo ou ganhando nesse contexto, né? Então o timing com relação ao prazo de expiração é muito importante. Vamos supor que deu 30 dias e você não fez nada nessa opção que você comprou. O prazo de expiração era o prazo que você tem que fazer terminar essa transação da call. Porém, vamos supor que você não fez nada. Expirou o prazo de 30 dias, 5, não importa. Basicamente, você tem que pagar o prêmio com relação ao quanto você comprou da sua do seu strike price em relação ao last price. A gente vai ver como calcula. Mas no fim, você não perde nesse contexto, né? Você perde porque você tem que pagar um valor, né? Mas quando você deixa expirar ela, você não, não é que nem, por exemplo, eu tomar uma escolha aqui que eu vou perder bastante, né? Então depende. Então, o valor intrínseco de uma call option, que é aquele termo ali, intrinsic value, que está nessa região aqui, é calculado para uma call como o preço da ação menos strike price, que você escolheu, e o valor intrínseco de uma put option, né? No caso, você, normalmente numa long, né? Você espera que o preço vai cair da ação, qual você pensa que vai subir. Você pode apostar que a empresa vai cair nas suas ações, você faz uma análise de value investing, você acha que daqui a 6 meses essa empresa vai falir, e você faz uma compra put options, né? Fazendo uma long, um short na prática, né? Pra pensar que o preço da ação vai cair. Isso é muito feito. No GameStop que a gente viu anteriormente foi feito assim, de uma forma errada, né? Então vai ser o strike price que você escolheu da sua put, que tem como você escolher, depois a gente vai ver como faz, menos o stock price. Então, é o contrário, né? No caso de uma put. Exemplo, aqui eu tenho o último preço, aqui eu tenho o strike price e aqui eu tenho o intrinsic value, né? Como faz? É muito simples, é só fazer esse em azul, que eu até marquei aqui, que é o último preço, que é o market price, né, da ação, é aquele que você vê nos gráficos no geral, que a gente viu também como é calculado. Então 27 menos 20, ponto 20 menos 27, que é o strike price que você escolheu. Se você escolher um price strike diferente, esse valor vai ser diferente também. Então aqui no caso foi 0,20, mas se eu escolher, por exemplo, o strike price de 25 com o mesmo last price, você vai ver que vai ser 27,20 menos 25. Que é esse daqui, o azul, menos o verde, vai dar o intrínseco value. No fim, vai aumentar o risco com relação à minha perda, mas também meu leverage com relação ao ganho, caso essa ação suba de preço, visando que a gente está fazendo uma long call. Então, aqui eu tenho a mesma coisa com puts, só que vai ser o contrário, vai ser o strike price menos o intrinsic value. Perdão, strike price menos o last price. Então, no caso vai ser 30, por exemplo, aqui. Menos 27,20. Que é o que tá de cima. É o contrário, né? Aqui de antes, o last price era primeiro. E aqui, por exemplo, vai dar 2,80. Quanto mais pra baixo aqui, você vê que o put, ele é depois do strike price. Então, do market price. Então, o market price é 27,20. E o intrinsic value que você ganha é posterior a esse market price. É maior que o preço da ação atual.
Antes a gente viu que era o contrário, né? Na call. Você vai pra trás aqui, né? Um valor menor. No put a gente escolhe um valor maior. Isso que vale o que importa. Tem esse delta aqui também que a gente vai ver. Mas enfim. De novo. Então, 28 menos 27,20 dá 0,880 e assim sucessivamente. E a gente tem uma coisa chamada delta. Delta é uma coisa muito importante. Ele vai de 0 até 1. Aqui a gente tem derivada com relação ao cálculo dele. E basicamente você tem uma relação do preço da, da ação e a razão entre esses dois, né? Com relação a esse delta em si. Então, aqui de putz vai de 0 até menos 1. Um exemplo aqui que eu peguei de uma aula da CM Group. Então você tem o preço da ação em si, o preço da opção, a mudança de porcentagem, aí no fim o cálculo com relação à porcentagem do delta vai ser 0,50 vezes 1,5 nesse caso aqui, que vai ser igual à relação da opção. Então, e aqui no caso vai ser o preço da opção vezes esse 0,5, que vai dar 1,75. Que é a mensuração do delta na prática. Então você tem o preço da ação em si, o preço da opção que se comprou, que é importante, o preço que você comprou com relação a ela, é assim que faz o cálculo. No caso aqui você tem a derivada em relação a isso, ao longo do tempo. E aí você tem essa diferença entre esses dois. Então você tem um dividido pelo outro. Continuamente ao longo do tempo, né? Nossa variável tem que ser ao longo do tempo, dt, né? Seria até bom adicionar isso. Tem o gama, em que você, na verdade, usa o próprio delta. Esses dados todos são, assim, padrões em softwares de opções, né? Então você tem que saber como funciona os principais. Que é a derivada do delta pela derivada do spot price do ativo que você escolheu, no caso uma ação, né? Então tem o preço da ação. No caso você vê a relação do delta e da ação ao longo do tempo. Então nesse caso aqui, você está falando do preço da ação em si. Então, ok. Vamos supor que você comprou uma ação da Apple. Tendo uma variação de aumento ou baixa, você comprou um call. Você espera que o preço vai subir. Então, você comprou um call aqui, um preço abaixo do market price da Apple. Vamos supor que seja 210. Da Apple está 220 o market price atualmente. E aí você quer entender essa relação, essa mudança com relação ao meu prêmio que eu ganho por essa diferença contínua do preço da ação subir em vez de descer, que no caso seria uma perda. Eu quero saber agora isso. Qual que é essa diferença entre o preço da ação e a opção que eu escolhi continuamente? E no caso, você tem uma expansão dessa equação que vai dar esse S, ou sigma, em tom de S, sigma, né? No grego. É a volatilidade implícita, que a gente vê calculada aqui, que a gente vai ver com cálculo posteriormente. Que não é diferente da volatilidade histórica. O cálculo dela é diferente, não tem nada a ver com o beta, né? Que é a volatilidade histórica de uma ação, né? Quanto o preço varia ao longo do tempo, são coisas diferentes. Você tem esse N' D1, parece muito com uma função de uma Gauss, né? Uma função de Gauss, integral de Gauss, mas não é a mesma coisa. Então você tem aqui uma função que tem um componente exponencial. E esse D1 em si vai ser o logaritmo com relação ao spot price, que é o S. O R é a taxa de risco com relação a isso. Normalmente escolhido de títulos, por exemplo, se for para ouro, por exemplo. S é a volatilidade implícita. Tem o tempo de maturação, vamos supor que seja 30 dias. E o tempo atual. Então, 30 dias, por exemplo, menos 15. Então, passou 15 dias. Então, 30 menos 15 aqui nesse caso aqui. Aqui pode ser, por exemplo, 0,40.
no caso da taxa de free rate, né? De risco. Normalmente é usado em títulos. Aqui embaixo tem a mesma coisa, né? Você tem a volatilidade implícita com relação ao tempo de maturação, menos o tempo atual. E eu acho que esse cálculo é dinheiro investido, se não me engano. Não coloquei aqui. Mas basicamente você quer ter uma função que calcula essa diferenciação continuamente. Para você entender de todos esses dados, tem a ver também com a equação de Black-Scholes, né? Que a gente vai ver. Como que seu investimento em options está indo, né? Nesse contexto. Então, gama é uma forma de entender a variação do delta em relação aos ativos escolhidos ao longo do tempo de maturação. E fazer inferências em relação a isso, né? O quanto o seu ganho e perda tá acontecendo com relação ao tempo de maturação. E você tem que fazer escolhas com relação a isso. Tem outro parâmetro que chama θ. No caso, é o preço do ativo teórico, que é aqui, que é esse V aqui. No caso, pode ser, é que nem o que a gente viu aqui, que é o underlying price. O preço da ação em si. Que no caso, a gente vê aqui. É que esse preço teórico, ele tem um cálculo com relação a ele, com a equação de Black-Scholes, né? Então, o preço do ativo pelo tempo de maturação do contrato. Então, lembra do time decay que a gente viu anteriormente? Que o valor diminui ao longo do tempo. Então, se eu voltar aqui, a time decay, que o valor diminui ao longo do tempo do prazo de maturação. O prêmio, né, que você ganha. Basicamente é isso que isso daqui mede. Então, tem o preço da ação relativa a ela e a relação de time decay. Então, quanto ela está diminuindo ao longo da sua opção de compra, né? Vamos supor que aqui que o market price é 2.000. Aqui no caso eu coloquei 277, mas 2.777,78. Então eu tenho exemplo com ouro aqui. Então esse é o valor, 2.777. O strike price que eu escolhi foi de 2.775. O prazo de 20 dias. A volatilidade aqui está em 4,17%. Perdão, o risk free rate, né, a taxa de risco livre, tá 4,17% e volatilidade 27%. Dividendos eu não coloquei porque ouro não dá dividendos, né? É uma commodity. Se fosse uma ação da Apple, por exemplo, e desse dividendos, poderia pôr. Tem uma relação de dividendos e risco também com relação a eles, né? A perda com relação a eles. Aí eu troquei esse risk free rate com base, como é ouro, né? Com base nos títulos do ZLA dos Estados Unidos, né? De 10 anos, que normalmente é esse dado que é usado. E no momento tá 4,617. Então, esses dados, eles são reais, né? No caso, são recentes. Como funciona, né? E aí, usando essa ferramenta que a gente vai ver posteriormente, que é o barchart.com, ele calcula pra mim o preço teórico dessa ação, o delta, o gama. Obviamente, você quer ver também esses dados ao longo do tempo da sua opção de compra. Esse delta e gama a gente já viu, o θ também. O vega, que a gente não vai ver por enquanto. E o θ e o rho. Então, todos esses dados têm interpretações que podem ser usadas para ver o timing de venda. E lembrando que eu estou usando uma call aqui. Então é uma opção de compra. Trocando para uma put option com os mesmos dados. Aí, no caso, você quer que o preço da ação caia. No caso dessa commodity, especificamente. É um filtro, tecnicamente. Então, os valores teóricos aqui. O preço teórico é 65, o delta, o θ, o rho. E você vê que os valores são diferentes para uma call, para uma put. E no caso, você vê que no caso da put, eu coloquei um valor abaixo do preço. E na verdade, o strike price deveria ser maior. Como a gente viu anteriormente, o intrinsic value da put tá em escolher um strike price maior do que o preço atual. Então por isso que deu esses valores assim. São negativos, né, com relação ao delta, θ e rho. Então você tem que entender que sempre você tem que escolher um valor maior com relação ao intrinsic value da ação. Você pode escolher um valor menor também. Esse é o ponto.
Aqui é a volatilidade implícita, o cálculo, né? Que é o IV nesse contexto, você usa ela. Calcular esse IV, que também é importante. Então você tem o BID, o ESC, que é a relação do máximo que uma pessoa quer vender ou comprar. Que um vendedor quer vender, um comprador quer comprar essas ações. E o spread entre os dois é chamado de tilts. Quanto maior o spread, mais possibilidade de ganhos também. É os tilts que você tem e o last price. Aí usa isso com base para calcular a volatilidade implícita desse asset, né? Aqui o ASC, por exemplo, o preço é diferente. E a volatilidade é diferente também. Então, o que é o bid-ask spread? Eu já expliquei isso anteriormente, mas é o preço máximo que o comprador aceitaria pagar por uma opção e o ask preço mínimo que alguém aceita vender. E essa relação também é usada em toda a história, né? Da civilização com relação à venda e compra de coisas. Então você vai numa feira e você tem uma pechincha entre o comprador e o vendedor. Só que tem o preço máximo que o comprador aceitaria comprar uma dúzia de laranjas e o preço mínimo que alguém aceitaria vender. Que seria com relação à sua margem de lucro, né? É mais ou menos assim nesse contexto. A pessoa, o consumidor, ele também quer o menor preço possível. Só que tem uma razão de, tipo, vamos supor que a laranja tá cara, tem um preço que talvez ele não compraria. E com opções é a mesma coisa. Tem um nível de oferta e demanda, há diferentes strike prices que inferem o bid e o ask. Com a escolha das pessoas com relação a quanto elas pensam que vale. Então, esse spread que a gente vê aqui, o net, que aqui não foi, no caso foi menos 9,8 entre o bid e o ask. Isso é importante para você entender o que você está comprando. Então você tem ali a volatilidade implícita nessa região aqui que a gente já viu anteriormente. No caso de uma cola, ela cresce quanto mais o meu prêmio aumenta. Meio que tem isso que vale. Então, basicamente é isso. Bom, chegamos a Black-Scholes Equation, né? Que é a equação do Black-Scholes. Não é complexa como parece e a parte de programação é bem mais fácil. Eu fiz um vídeo há uns 2 anos atrás com Python mostrando essa equação, né? Mas talvez eu mostre de novo. Que eu planejo ler uns livros sobre finanças quantitativas, né? E ensinar no canal. Então, o C é o preço da call option, por exemplo. Que você quer comprar, poderia ser uma put. O N é um CDF, que é uma distribuição cumulativa, é uma função. Isso em Python é muito fácil de você fazer, de se calcular. Mas tem PDFs também, enfim, que tem funções de densidade de probabilidade, enfim, mas é uma distribuição estatística. Nesse caso, probabilística. Esse ST é o spot price da ação, que é o preço da ação em si. O strike price é o preço que você escolheu, que é o K. Então, no caso aqui poderia ser 24, 25. No caso, o último preço, 27,20, seria esse valor aqui ao longo do tempo que muda. Precisa esse T. Então esse spot price vai mudar continuamente. O strike price é o que você escolheu, não muda. Que no caso é o K. Isso não parte de código, é muito simples de colocar. Tem código pré-pronto na internet para você usar. O Risk Free Rate é esse R, que a gente vê aqui. Faz parte desse D1. Esse D1 e D2, eles estão representados aqui, né? Que a gente já viu anteriormente. Então você tem o logaritmo do preço da ação dividido por K, que é o strike price. Então, a preço da ação com relação ao strike price. Falei capital anteriormente, na verdade é o strike price que você escolheu. No caso pode ser 24 aqui embaixo. E o spot price 27,20. Só que esse ST muda continuamente. Se ele mudar negativamente, abaixo do seu strike price, vai dar merda. Então esse logaritmo, ele vai ter uma função que ele pode fazer um movimento para cima ou para baixo. Mas o seu risk free rate, que no caso aqui a gente escolheu 4,617% com base nos títulos do governo dos Estados Unidos, que é o que é usado como esse valor.
E aí é mais a volatilidade implícita, creio eu, não é a histórica. Ao quadrado dividido por 2 vezes t, que é o tempo de maturação. Vamos supor que seja 30 dias. Então, se eu colocar valores aqui, então vamos fazer o cálculo aqui, por exemplo, para ficar mais claro. Então, o ST, vamos pegar dados reais, né? Com relação a nosso estoque, era 2777,78. Então, esse era o nosso preço. Eu posso de 277. Vou pegar minha caneta aqui. Menor. Então, o D1 vai ser o logaritmo LN do spot price, que foi 277. Tô com o mouse aqui, mas dá pra ver. Dividido. Agora vamos colocar outra cor aqui. O vermelho. Então esse ST, o spot price, eu vou escolher aqui o strike price que eu escolhi. Opa. Acho que esse daqui ficou bem. Vou escolher, usar a mesma cor. 2775. Aí tem o cálculo do intrínseco que vale, prêmio e tudo isso. Mais. Agora vai ser o meu risk free rate, né? Então foi 0,4. Tô tentando de cor. Acho que foi 416. 0,4. Aqui é um 7%, né? Por cento. Mais minha volatilidade implícita. Nesse caso aqui foi 4,25. Então vou colocar aqui minha volatilidade implícita. 4,25%. Dividido por 2. Isso ao quadrado. O meu tempo de maturação que pode ser de 30 dias. Então, essa parte de cima eu vou colocar assim, ó, pra ficar claro que é a parte de cima. Finge que isso aqui é tudo uma coisa só, tá? Eu vou colocar o 30 dias ali pra ficar mais fácil de entender. Então, aqui é porcentagem dividido por 2. Aí eu vou pôr o T aqui. Aí dividido pela mesma volatilidade implícita, só que sem ao quadrado. Sem ser ao quadrado, né? Que nesse caso foi 4,25. Vamos escolher outra cor. Nesse caso foi 4,25. Por T. Lembrando que é por cento ali, né? Esse no caso do D1. E o D2 é no caso o D1, que já foi calculado ali. Lembra que o D1 é aqui e o D2 é ali, ó. D1, que vai ser o D2. Que no caso vai ser o valor do D1, que foi calculado. Menos a volatilidade em si. Implícita, não é histórica. Por T. A raiz de T, que é o prazo de maturação que vai mudando ao longo do tempo, né? Tudo isso aqui vai mudando ao longo do tempo. São derivadas contínuas nesse contexto. Uma integral mais fácil, né? E você tem também a questão aqui, por exemplo, com relação ao tempo de maturação. Então você tem o risk free rate com relação ao tempo de maturação. Mas no fim, é uma integral contínua que você faz que calcula essas relações e o seu objetivo é probabilisticamente entender qual tipo de ação você deve comprar, qual é o strike price, né? Basicamente isso. Então, ela assume no caso da equação em si. Quais são os problemas delas, na minha opinião, né? Primeiro, ela assume
um Random Walk ou Brownian Motion, que na minha opinião não é algo que funciona. Então, o que é Random Walk ou Brownian Motion? É a questão que o preço de ações varia de uma certa questão probabilística que é randômica. Então é impossível se prever o futuro de ações porque as ações de pessoas são randômicas e por isso elas seguem um underwalk, ou uma distribuição de Wigner também é chamada, né? Processo de Wigner, na verdade. Brownian Motion, que tem a ver, por exemplo, com o paper de Einstein, né? O tema em física, que é associado a tentar entender movimentos randômicos de propriedades físicas na prática. Tem essas questões de que se o preço de ações realmente segue isso. E eu já falei no começo desse curso e outros vídeos anteriores que o preço de ações não segue um underwalk, que na verdade a economia tem a ver com ações de pessoas e que em certos casos você consegue sim prever, por exemplo, se uma empresa vai dar certo no futuro que as ações vão subir um certo prazo. Você fez uma análise de valor invest, né? Você fez uma análise da empresa, como ela funciona. E no fim, essa análise, ela tem uma questão de probabilidade alta com relação à sua expertise em analisar questões salariais da empresa, questões, perdão, de financiamento, questões do balanço da empresa em si, que dão essa visão. E, por exemplo, o que o Soros conseguiu fazer um short bilionário, mostrar que o preço do pound da Inglaterra cair, acho que no fim dos anos 90. Ele sabia que a União Europeia estava se formando, a maioria dos países estava nela, a Inglaterra não. E obviamente o preço do euro sendo formado ali, uma hora ficou muito alto, ao ponto que o pound decaiu. Porque foi uma análise totalmente econômica, e não com base em probabilidade estatística. É com base também em probabilidade estatística, mas principalmente em saber o que é chamado de reflexividade para ele, né? No mercado, você entender que com o euro nascendo nos anos 90 pra frente, uma hora o pound ia cair. E caiu. E ele apostou que ia cair. Isso quebrou o Banco da Inglaterra. Não leve em conta fatores relativos da reflexividade do mercado, que eu acabei de explicar. Não leve em conta nenhum dos principais elementos em diferentes mudanças do mercado, porque títulos tiveram problema na pandemia, né? Por que a taxa de juros subiu tanto e afetou o mercado de equity em alguns contextos, né? Cara, ninguém previa a pandemia, ninguém previa que a inflação ia estar tanto por cento. Tem mudanças que são imprevisíveis. Como do cara que comprou futures no índice da Nikkei, do Japão. Um dia depois que ele comprou um monte, aconteceu um terremoto e caiu o índice lá embaixo. E ele perdeu, no caso. Antes ele fez uma opção. Eu tô citando um documentário aí com relação ao cara que fez isso. Do Barings Bank. Enfim, como queria prever um terremoto? Se você fazer, por exemplo, uma opção em índice de um dia, vamos supor que seja de 3 dias ou de 5 dias. Eu tenho um prazo fixo. Você pensa que a ação vai subir. O índice, no caso. Só que aconteceu um terremoto. Como que você vai prever? Vai ter um terremoto e que no tempo de maturação que você escolheu, o índice já tá lá embaixo com relação ao que você queria. Que você fez uma call, né? Então, tem coisas que são imprevisíveis. Se você faz, por exemplo, uma opção em índice que é um swing trade de uma semana, cara, em uma semana pode dar muita merda. Pode ter um caos na bolsa americana. Você tá no índice, no caso. E aí você se ferra. Como que você vai prever quando vai dar merda? Não dá toda hora, né? Não tem essa questão. Outro ponto é a teoria do caos na economia, que é chamada de expoentes de Lyapunov, é assim que é calculado, né? Não é positivo. Que já foi aplicado no preço de ações, inflação, taxa de câmbio, a vários contextos em diversos artigos de diferentes autores, mostrando que o preço de ações ele age de forma não linear e caótica, que é diferente de Brownian Motion e Random Walk. Na verdade, não tem como você usar com a curiosidade de um longo prazo qualquer sistema probabilístico
para inferir o futuro de ações. Você pode até fazer no longo prazo isso, de forma marcoviana, como a gente vai ver, mas a teoria do caos da economia mostra que a probabilidade na economia, em ações, tem muitas limitações. Aí tem como uma coisa chamada chaos control, tem a ver com ser estatisticamente e probabilisticamente lidar com esses sistemas não lineares e caóticos. É outro tema. Se você fazer isso corretamente, talvez você consiga fazer alguma coisa. Então, aqui eu quero citar novamente o paper do Brian Arthur, né, que é de Complexity Economics, que a gente citou no começo nos primeiros episódios, que basicamente fala sobre essa questão com relação aos fundamentos da economia em si, né? Quais são os fundamentos principais? E a gente viu questões como, por exemplo, a visão neoclássica, que é uma economia em equilíbrio, bem definida, os agentes, eles buscam maximizar que seus ganhos no geral conseguem, a informação é perfeita, os agentes são racionais, equações matemáticas que são usadas para entender esse sistema de uma forma, até com métodos da física, por exemplo, mas isso não funciona. Então, métodos da física são importantes na física e são aplicáveis a vários contextos, só que não funciona na economia. Econofísica não funciona na economia. Então, a visão do Brian Arthur é que os agentes da economia são diversos. Ao tentar maximizar seus ganhos e minimizar suas perdas, eles vão errar muitas vezes. Não é um sistema em equilíbrio. Tem uma ecologia de predições, ações e estratégias que não são racionais na maioria das vezes. E que você tem que entender isso. E que isso muda a reflexividade do mercado, seguindo Soros. Os agentes, eles têm incerteza, tentam fazer sentido no que fazem, mas nem sempre conseguem. Sempre em contínua novidade, perpétua novidade. Com retornos crescentes e diminuindo, não só diminuintes. Que não é um sistema de equilíbrio contínuo, mas história e caminho tomado são importantes, né? É um sistema aberto e não fechado, não é homogêneo, e é perpetualmente se criam coisas novas, né? Então, por exemplo, a gente tem o mercado de criptomoedas atualmente, é uma coisa totalmente nova, staking, work, coisas do tipo. A gente tem o sistema de Shadow Bank, várias questões de reservas fracionárias, todo mundo só usando moeda fiduciária, vários setores novos, diferentes, totalmente diferentes com relação o envolvimento com o mercado. Então, obviamente que o mercado de ações é diferente de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, quando começou na Holanda lá. Então, não é a mesma coisa. E essa perpétua novidade e incerteza nesse sistema está relacionado à teoria do caos também, que a gente está falando aqui. Então, na nova economia austríaca, eu adiciono o expoente de Lyapunov no contexto de Complexity Economics, que eu não lembro o que ele faz. Não, ele não assume a teoria do caos, mas a teoria do caos está totalmente associada a isso daqui. Não que ela é causa desse sistema, mas que ela explica por que ele é tão complexo. Para alguém que faz algoritmo trading, que você usa algoritmos para fazer trading com robôs e coisas do tipo, com a Black Scholes, por exemplo, em opções, eu creio que uma opção markoviana é melhor. Esse paper aqui, russo, né? De autores russos, ele explica usando um método binomial markoviano, né? A probabilidade markoviana nesse contexto tem a ver com você usar o curto prazo em um sistema para prever o futuro, no caso dessas opções. E como a gente viu aqui em relação a essa equação aqui, então tem a mesma equação, mas eles adicionam outros contextos com relação à questão probabilística. Eu creio que no contexto markoviano faz mais sentido. Então eu não creio que isso daqui seja inútil. Cara, tem pessoas que têm um alfa alto fazendo algoritmos para trading de opções. Eu não tô nem aí pro método. A questão é que qual que é o alfa da pessoa, da empresa? Por que tantos fundos não, hedge funds, usando essa técnica, né, de algoritmos nesse contexto, né? Tem também esse outro paper da Nikita Ratanov,
modelos de opções de preços, é o mesmo contexto, do Lexicos também, com difusão markoviana modulada, né? Então, é outra técnica de probabilidade markoviana aplicada no mercado de opções. Então, no mercado de opções, diferente dos outros, eu creio que você tem uma oportunidade de algoritmos de trading maior, embora a perda e ganho são também relevantes e que o sistema algoritmo não é associado em si como a economia funciona, que a economia é com base na ação humana e não em sistemas estatísticos para prever o futuro. Como eu disse, é um sistema caótico. Os expoentes de APO9 dão positivos para inflação, taxa de câmbio e várias coisas. Você quer calcular a taxa de câmbio probabilística do dólar em relação ao euro? Cara, é melhor você entender economia, entender as flutuações do mercado com base no que está acontecendo agora, que é o que é value investing no Forex, do que apenas usar estatística. E usar os dois ainda é melhor. Se você conseguir mudar o seu modelo com base também em value investing, enfim. Então, a economia é movida por ações humanas, né? Então, esquece Random Walk e Brownian Motion. Não segue isso daí. Eu acredito no livro que a gente citou no começo do vídeo. Então, o que acontece são o que rege. E também, nesse contexto, Complexity Economics também tem a ver com matemática. Porque na matemática neoclássica, eles usam funções de probabilidade que não necessariamente são úteis. Na Complexity Economics, você usa matemática, mas é ligada com algoritmos, né? E eventos. Então, você ajusta os seus algoritmos e eventos no contexto da situação de mercado atual. Isso é uma forma diferente e que pode ser aplicado com facilidade. Cara, uma coisa que algoritmos são em prática, quando você aplica na matemática aplicada, é uma coisa chamada predicado. Eu já falei num livro sobre isso. Acho que é o Inquisitiones Ex Natura volume 1 ou 2, um dos dois. Foi um paper sobre consciência humana, eu acho, ou sobre jogos, não lembro. Em que eu falo sobre uma questão que foi com base no Vapnik, acho que o nome dele, um pesquisador que fez pesquisa em suporte vector machine da inteligência artificial, e que o Vapnik fala sobre predicados, né? Então, para criar um algoritmo aplicado a qualquer contexto, seja na biologia, na química, na física ou nas finanças, né? Tem que ter um predicado. Qual que é o predicado no mercado de opções? Tem que saber como funciona. O spot price, stack price, premium, time decay. Então, o cara que faz o algoritmo, ele tem que saber essas coisas. E ajustar seu algoritmo com relação a isso. Como é o Black Scholes, né? Primeiro ele entendeu, os autores, né, desse algoritmo, como funcionava o mercado de opções e fez um algoritmo associado a esse contexto. Então, o predicado, ele precede o algoritmo. Eu crio o software depois de você entender o que você quer fazer. De organizar as suas questões. E aí você vai matematicamente aplicar isso na parte de programação, né? Então, eu creio que, por exemplo, coisas como volatilidade implícita, ou se for não indica questões relativas aos aspectos de oferta e demanda futura por um ativo, mas é útil com relação a você entender a mudança com relação ao asset e ao premium que você ganha continuamente em relação a ele. A volatilidade implícita não é a volatilidade histórica. É outra coisa. Eu creio que essa equação do Black Scholes, ela é útil e vários contextos com relação a ela são aplicáveis no mercado. Então, pra você entender como funciona isso, né? E a precificação das opções. Bom, vamos para a parte final agora. A gente vai continuar no próximo vídeo. Como que funciona essa merda? Como que você faz as estratégias em relação às opções? Isso aqui no software de brokers é muito claro. Se você não saber essas coisas, você não vai conseguir nem dar o primeiro passo. A forma mais simples de option, a que é mais fácil de entender, é uma long call. Eu tô usando o Investopedia aqui na imagem. Aqui é o cálculo de lucro ou perda, em que você quer crescer aqui, no caso, o lucro, obviamente. Então, você compra
a sua opção de call a um certo strike price abaixo do market price e você espera que a ação suba. Aí você usa tanto o delta quanto o gama para entender isso aí. Essa questão do tempo e o time decay. Com o theta, por exemplo. Você usa tanto o delta, o gama e o theta para isso. Entre outros ali como o vega, o ômega, mas enfim. A gente não vai falar deles aqui. Então se a ação subir, você ganha. Vamos supor que a ação da Apple tá 220 e você comprou o strike price de 210 ou 200 com um certo bid e risk spread. Se a ação subir, você ganha com relação ao premium que você escolheu. Tem um cálculo para isso, a gente vê posteriormente. Se a ação cair de 220 para muito menos, você perde. Proporcionalmente ao premium. Então, o que você ganha ou perde é proporcional. Só que é diferente de uma ação comum que você compra 220, por exemplo, vamos supor que a ação tá R$100. Depois de 10 dias, ela subiu para 210. Você comprou 200. Perdão, ela tava 100. Comprou a 100. Foi pra 110. Você vendeu 110 a ação da Apple, por exemplo. Tem um ganho de 10% de retorno em relação a essa ação. Obviamente você comprou várias ações, né? Então um contrato com várias shares, né? Pode ser, por exemplo, R$1.400 em shares. Vamos supor que sejam 5 contratos que você comprou. Então, você tem um 10% de retorno em tudo que você investiu. Aqui, você tem isso, mais o premium, que a gente viu anteriormente. Então, o strike price que você escolhe aumenta a sua possibilidade de ganhos com relação ao intrinsic value que a gente viu anteriormente. Só que, se você diminuir isso aqui, se a ação diminuir, tá ruim. Vai perder muito mais. E por isso você põe normalmente um stop loss, né? Pra você prevenir perdas maiores. Então, o exemplo de comprar uma call, né? Então, day trade nesse caso, comprar call abaixo de 2.777, que era o preço do ouro quando eu fiz isso daqui. O last era 39 e o net com relação ao BDS, que foi 13.0, positivo. Então, você viu que eu comprei abaixo do strike price, que era 2.777. Que é uma call, eu penso que o preço vai subir. Quando eu faço uma short call, é diferente. Você espera vender a call e que o preço descerá. Então, é chamado de write também. Então, você tem uma questão do premium associado a essa opção, a maturidade, pode ser 30 dias, uma semana, e você vê que tem um decaimento aqui. Então, você vende o preço da ação e você espera que caia com relação ao seu strike price escolhido. Então, no caso, você escolhe sell, call. No caso, o strike price é esse, day trade. Hoje estamos pro limite de preço também, só que aqui eu não estou usando ele. E com relação ao last, né? Essa parte é importante. Que o preço que você compra tem a ver com o BDS, que a gente vai ver posteriormente. Só que no caso você está vendendo. Depois vai ficar mais claro. O long put, você espera que o preço do ativo cairá. Não importa o que seja algodão, trigo, ações, índices. O índice da bolsa do Bovespa, por exemplo. Então você escolhe o strike price acima do market price, por exemplo, com um certo intrinsic value, time decay ao longo do tempo, e um tempo de maturação desse contrato. Vamos supor que seja 30 dias e você vende depois de 15 dias. No caso, você termina a transação em 15 dias. Você comprou a put, direito de venda, você comprou um preço maior, e no caso, você espera que desça. O seu lucro vem que desça. Então eu penso que as ações da Apple vão cair. Então eu faço um short na Apple. Eu penso que o dinheiro, o preço do dólar vai cair em relação ao euro. Ou o ien em relação ao dólar. Então eu faço um short. É assim que funciona. Que é um long put na prática. É chamado de shorting porque você está apostando contra o mercado, no caso. Então eu estou comprando aqui, no caso, um day trade
com o limit price tá igual ao last price do BDASK spread. E você tem aqui, eu comprando 5 puts de ouro. Você vê que o market price ele é 2.717 e eu comprei a um preço maior. É um put. Eu espero que o preço diminua. Então, aqui é a expiração dele ao longo do tempo. Vamos supor que seja 30 dias, uma semana. Agora é um short put. Eu espero vender essa put que o preço subirá. Então, long call e short call tem diferenças. E long put e short put também. Só que como você tem que lembrar como funciona o long, né? Você lembra que o long tem a ver com o put de que o preço cairá? E do call o long tem a ver com o preço vai subir? Você já sabe que o outro é o contrário, né? Então, você pensa que a ação vai subir. Não faz um short put. Então, que eu tô vendendo uma put por um preço específico, por exemplo. Um strike price maior que o market price. E aqui, você tem aqui um long straddle, que a gente vai ver como funciona na prática na próxima aula, né? Então você mantém o strike price nesse contexto, vai ficar claro depois como faz isso. Você tem uma call e uma put. Você usa as duas, né? Você usa tanto uma long call, visto que o preço vai subir no caso, e uma long put. A gente viu aqui que você pensa que o preço vai descer. Então você usa os dois, só que com o mesmo strike price, né? Dos dois, e o mesmo data de expiração. Isso vai ficar claro na próxima aula, que eu vou mostrar na prática. Se eu não mostrar na prática, acho que não vai dar pra mostrar de uma forma simples. Mas basicamente, você usa tanto uma long call como uma long put. A gente vai ver como faz isso na prática. Esse é o long straddle, né? E pra lembrar do short straddle, é só você lembrar aqui do short. Então você usa tanto uma short call e uma short put, e o gráfico é ao contrário, né? Então, se aqui era um V, aqui é um V ao contrário. Em que você usa uma short call, uma short put. Então lembra que a short call, você tem essa relação que o preço descerá, você vende a call, e o outro que você vende uma put. Você vai pegar o short put. E o preço subirá. Então você faz essa relação, o mesmo strike price e data de expiração. Vai ficar mais claro na próxima aula. Prometo. E na prática dá pra entender melhor. Então essa aula aqui você não vai entender o suficiente, porque eu vou mostrar o resto na próxima. E o que eu tô mostrando aqui é só o básico, tá? Tem coisas mais complexas posteriormente. O long call spread é um long call com short call. Então, agora não é não é um long call com long put, né? Então você tem um long que você espera que o preço vai subir e um short que você espera que o preço decairá com relação à venda da call. Só que com strike prices diferentes. Vai ficar claro quando a gente vai saber como funciona na prática. Por exemplo, com credit spread, coisas do tipo, né? Mas a questão é que você escolhe strike prices diferentes e que mudam a questão da quantidade de lucro que você pode ter nessa ação, né? Então você tem o primeiro strike price e o segundo com relação a long call e a short call que você escolhe. E você quer receber um prêmio através disso. Vai ficar mais claro posteriormente, na próxima aula. E o short call, você quer vender uma call e comprar uma long a diferentes strike prices. Então, caso um short com long. Então é o contrário aqui, né? Com strike prices diferentes. É diferente do straddle, que você tem o mesmo strike price e a mesma data de expiração. Aqui você tem strike prices diferentes. Vai ficar mais claro posteriormente. Tem um short put spread, por exemplo, que é o contrário do long. Você vê que é o contrário aqui com relação à escolha. E também com relação a os strike prices diferentes. Só que eu vou mostrar com detalhes na próxima aula, na prática, com as ações da Apple
Eu escolhi essa época porque é mais fácil da gente focar em uma coisa só, em vez de várias commodities, coisas do tipo. E aí vai ficar mais claro como funciona, porque no software de opções, no seu broker, né? Não importa qual seja, no aplicativo que você usa, no software, tem as opções lá. Long straddle, long call, short call, naked put, naked call. Tudo isso fica claro lá. Tipo, você tem essas opções. É mais ou menos a mesma coisa pra cada um, mas tem que saber como cada uma funciona pra você saber como usar cada um. Em resumo, a gente vai continuar essas aulas. O mercado de options. Qual a diferença do mercado de options? Por exemplo, de uma ação ou de índice ou tradicional? É de um retail inverso comum. Leverage. Você tem um prêmio na ação strike price que você escolhe, menor ou maior, dependendo se é uma put ou uma call, faz ganhar mais. A gente vai ver as diferenças de ganhos, né? Cara, o ganho é muito maior. Nossa, você comprar uma ação da Apple e você fazer uma option na opção da Apple, por exemplo, uma long call, você acerta que o preço sobe só um pouco às vezes, dependendo do seu strike price que você escolhe. Cara, os ganhos são exponenciais, literalmente. Só que as perdas também. Eles têm até vários contextos que você tem que fazer, por exemplo, com o colateral, né? Você tem o dinheiro com relação à possibilidade de perda do que você tá fazendo. Cara, a possibilidade de perda é muito alta. Então, se você faz um prazo de maturação de um dia, por exemplo, num índice, ou mini índice, e as ações caem de uma forma terrível, que é totalmente volátil nesse contexto, sua perda pode ser, cara, de milhares e milhares de dólares mesmo você colocando um pouco. Você faz um contrato ali de 5 mil, mas você pode perder mais de 20 mil. Então, isso é um problema, até pro broker também. Então, você pode perder nesse contexto, é muito mais. Obviamente que você pode ganhar também é proporcional, relevante a isso, mas é muito mais do que no normal. Então, por isso que esse mercado é muito volátil. Normalmente a recomendação é que ninguém entre, que não manje e que não entenda como funciona. No caso, eu creio que o certo, do ponto de vista de value invest, né? Se alguém faz value investing, é usar tipo 5% do seu capital no mercado de options. Se você quiser. Se você tem ideias interessantes, você conhece alguns ativos que você quer apostar. Mas pra uma pessoa que, por exemplo, quer colocar, por exemplo, 50% pra cima do seu capital nisso, de investimento, né? O certo é você ter 100% do seu capital, 50 se divide para investimentos, 25 para títulos ou ações, usando o Value Investing, outra parte para dinheiro, Forex, né, de longo prazo, coisa do tipo, para chamado cash, dinheiro em hold, né, ou cash em hold, demanda em hold, né, que você segura, por exemplo, o dólar, esperando que ele cresça de valor no futuro, você não tá fazendo uma transação um broker, né, você só usou o aplicativo para comprar dólar, você tá esperando que suba, é isso, né, você tá demandando dólar to hold. Eu tô citando isso porque quem já viu todas as aulas anteriores do livro de Rothbard, né? Que eu expliquei com detalhes, sabe o que eu tô falando, né? A demand to hold. Então é diferente. E outra parte em outros tipos de investimentos, mas como esse mercado é tão volátil e a perda é muito maior, eu creio que não é o tipo de coisa que alguém vai usar pra vida primária, por exemplo. A não ser que uma pessoa é um trader que já tem muito capital e que pode pegar um capital só pra isso, só pra em options. Então ninguém começa em options, não faz sentido. O leverage é maior, mas as perdas são maiores. Normalmente uma pessoa que está mais acostumada com diversos tipos de ativos, talvez índices, por exemplo. Não acho que technical analysis funcione nesse contexto. Para alguém ter mais leverage. Eu creio que swing trade nesse contexto é melhor do ponto de vista de value investing. Então alguém que faz day trade nesse contexto, cara, a possibilidade de perda é muito alta. Não faz sentido, na minha opinião. Então,
Normalmente em options eu creio que swing trade é melhor, que você consegue ter um controle maior do time decay, coisa do tipo. Agora se você faz de um contrato diário, você tem que entender muito do que você tá fazendo com relação a técnica análise funciona em alguns contextos, muito em índices talvez. Então, creio que alguém que opera índice de options de contratos de R$ 1.000, por exemplo, por contrato, que você faz, né? É possível que você consiga fazer bem, mas tem outras questões que eu não falei anteriormente, como clearing house e coisa do tipo, que são relevantes, por exemplo, com alguém que vende calls e puts, por exemplo, que tem como você vender, como a gente viu. Que é uma coisa que tem uma certa complexidade. Você tem que então automatizar, dependendo do seu broker, tem uma curva de aprendizado se você entender o software pra conseguir fazer isso corretamente. Porque, cara, tanto que você tem que saber do mercado de opções com detalhes é muito sério. Em questões dos cálculos matemáticos que você precisa. Tem software que faz isso, né? Você só põe o número lá, ele te faz o cálculo. Você precisa saber como funciona essas calculadoras, né? A gente vai ver posteriormente. E você tem que saber como funciona, porque no fim, se eu penso que uma ação vai cair ou não, vou fazer um long call ou short, no caso um put, um long put. Se eu quero fazer usar calls ou puts, se eu penso que o preço da ação vai cair ou não, ou índice, eu tenho que ter uma razão para isso. Então, por exemplo, você analisou com base em dados de uma empresa, relatório financeiro, prospectividade de ganhos futuros, no geral vai cair daqui a um mês, ou daqui a 6 meses, ou um ano. Pode fazer um short na empresa. Com um tempo de maturação de um ano, um certo tamanho daqui ao longo do tempo. E você tem que entender que hora você tem que vender isso. Se as ações subirem, você se ferra, mas tem também opções de longo prazo, mas o custo é maior. Quanto maior o tempo do contrato, maior o custo. Porque o custo é importante também. O strike price que você escolhe diferente pode aumentar muito o custo. O bid, ask e mid que você escolhe, que a gente vai posteriormente, também aumenta o custo. Por opção, né? Então, até o bid, ask ou mid que você escolhe tem relevância na prospectividade de ganhos. Então, por isso que de forma algorítmica talvez funcione, né? Porque tem muitos dados que tem uma questão de nem se a ação vai subir ou não. Mas outras questões com relação a como esse sistema funciona, né? Mas o ponto é que, do ponto de vista de um ser humano investindo, e não um algoritmo, eu creio que ainda assim você tem que entender como o asset funciona. Eu creio que mesmo no mercado de opções tem value investing, tem como você operar dessa forma. O que o Soros fez fazer um short no Pound, né? Nos anos 90, ganhando 1 bilhão de lucro, né? Ele fez um short acho que de 10 bilhões e ganhou 1 bilhão de lucro. Pra ele e seus investidores que tinham hedge fund, né? Cara, a questão é entender sobre economia, business, coisa do tipo, é o que faz uma pessoa entender como fazer um shorting ou long em relação ao mercado de options. Então, eu creio que uma pessoa que simplesmente descobriu opções hoje, não sabe nada de economia, nada sobre business, não sabe o que é ler um relatório financeiro, não sabe relações de taxas de juros, inflação, não farm payrolls com relação ao Forex e quem entra no mercado de options não sabe nada da commodity, ele quer fazer um short de 3 meses no trigo, mas ele não sabe quais são as empresas principais de trigo, como funciona o mercado de trigo, quais são as flutuações regionais, históricas, não sabe nada. Como que ele vai simplesmente, eu vou fazer uma transação em trigo aqui porque é o gráfico? Cara, eu creio que technical analysis tem a sua validade, só que primeiramente com o Value Invest, você pode usar os dois. E suportar ainda mais sua visão com o uso correto de technical analysis em certos contextos, mas eu creio que no fim tudo se resume a Value Invest.